Uma boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui com alegria, mais um encontro nosso das reuniões, então, que a gente tem feito do Grupem e Artcid, o nosso grupo Educação Musical, Diferentes Tempos e Espaços, e Arte, Criação, Interdisciplinaridade e Educação. Estamos hoje enamoradamente reunidos aqui no Dia dos Namorados, das Namoradas, nesse dia 12 de junho de 2001, e lá se vão mais tempos, daqui a pouco já finalizamos, que loucura isso, são 15 horas, e é uma alegria estar aqui com vocês para fazermos a nossa reunião. E na nossa pauta de hoje, nós temos dois grandes momentos que vão ser bem importantes para a gente, tendo em vista, então, a apresentação do trabalho do Romeu, meu querido orientando de TCC, e que já conheço há tanto tempo e tenho um carinho muito grande, principalmente um respeito pelo trabalho, que é o trabalho do TCC dele, o professor de música e o professor musicista. Uma análise sobre os perfis de egresso propostos pela licenciatura em música da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. A seguir, nós teremos a presença maravilhosa também do meu querido amigo, e primeiro preciso dizer que é amigo e colega, professor Augusto Souto, que vai falar sobre o projeto dele, Trilhos Sonoros, que é um projeto tão importante, e ao conhecer este projeto, nós vamos então conhecer esses meandros também de um projeto social muito importante como os trilhos sonoros. Então, também teremos essa grande atração. E eu saúdo tanto ao Romeu, quanto ao professor Augusto e os demais que aqui estão abraçando vocês virtualmente nesse encontro. Nós temos o nosso momento de leitura também. Mas antes, eu queria compartilhar com vocês algumas alegrias que a gente está tendo. Então, acho que é importante, porque aqui também no grupo, e nós estamos entre os amigos e as amigas participantes do grupo, nós temos coisas importantes também para celebrar, e eu acho que também é importante trazermos isto. Uma destas celebrações, que a gente pode dizer assim, é o lançamento do edital da especialização em educação musical, que nós temos a satisfação, a alegria de lançar a 5ª edição. Então, é o edital de uma 5ª edição que nunca deixou de ser ofertada, né? Nós sempre ofertamos a especialização a cada 1 ano e meio, vamos dizer assim, porque nós não temos condições de fazer especializações concomitantes, né? Turmas concomitantes. E nessa especialização nós temos a satisfação de ter o professor Augusto participando também como nosso professor, que é nosso integrante também do grupo de pesquisa. Nós temos o professor Wilson Gribler também integrando esse corpo docente, e isso me alegra muito, é uma satisfação com certeza. Então está aí aberto o edital, já divulguei bastante, tanto no nosso grupo, quanto também por fora. E esse edital que nós teremos, obviamente, de uma maneira remota, nós teremos a oportunidade, eu acho que isso vai ser rico, às vezes é uma dificuldade, mas também nós podemos ver um aspecto positivo, e eu sempre gosto de assim fazer, nós poderemos ter pessoas de toda a parte do Brasil participando, porque ele vai ser basicamente remoto, né? Que é um desafio para nós também. Então, esse é um compartilhamento que eu queria fazer. O outro compartilhamento, que também nos alegra imensamente, é o outro edital do mestrado em Educação da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, cuja unidade se localiza, então, no litoral norte, na cidade de Osório. E nós temos, então, nesse edital, a possibilidade, enfim, do pessoal se inscrever, e quero dizer que a linha na qual eu atuo, ela anteriormente era denominada de linguagens e artes em contextos educacionais. Atualmente, com o novo regimento que a gente tem,
ela está intitulada Artes em Contextos Educacionais. Isso é um ganho para a gente, porque nesse sentido nós teremos as artes e temos o professor Eduardo Pacheco e eu na música, temos a professora Carmen Capra nas artes visuais, professora Marta Narvaz, que também trabalha com questões de gênero, sexualidade, mas que está ali nas artes conosco. Então, também é uma coisa que distingue, nos alegra na nossa universidade. Estes são 2 informes, mas eu tenho um outro informe que eu preciso compartilhar com vocês e que eu fiquei sabendo há pouco, e por isso que há pouco eu estou encaminhando isso, e a Jéssica está dizendo uma alegria, quero dizer que a Jéssica, que aqui está, a Jéssica, o Augusto Schneider, acho que vocês, por enquanto, são, então, egressos da 4ª edição da especialização. Então, isso também é importante. E o pessoal que participa da especialização também tem participado do nosso grupo de pesquisa, né? Que bom. E esse já está com o seu certificado, Augusto. Eu fico tão feliz com isso. Que maravilha. Acho que a Jéssica também pegou o dela. Que maravilha. Que bom. Que orgulho de vocês. Então, esse outro informe, estão aqui a Bárbara e o Tiago. Quero dizer que nós estamos finalizando um projeto que é a respeito da Fundarte. Nós focamos muito nesse projeto de pesquisa para desvelar essa importância da Fundarte, e esse projeto que está findando chama-se a Fundarte e o ensino de música na região do Vale do Caí. Então, é uma investigação que busca entender esses impactos da Fundarte. E ao nos debruçarmos sobre a Fundarte, e sabemos a potência que tem de pesquisa esta instituição, elaborei, então, um outro projeto para esse ano, e que teve um edital, enfim, né, esteve concorrendo com outros projetos, e o projeto que foi submetido neste ano chama-se Educação Musical de Ontem e de Hoje, uma pesquisa documental sobre a Fundação Municipal de Artes de Montenegro. Então, esse projeto vai focar especialmente a questão do ensino de música por conta da Fundarte. E aí, elaborei o projeto, perguntei para o grupo que participava, então, anteriormente, desse projeto, que está em finalização, e submetemos. E a alegria veio quando recebi hoje o resultado final, inclusive a destinação de bolsas, né, na área das humanas é o primeiro projeto, né, a qualificação ficou em primeiro lugar, e por conta disso recebi uma bolsa de CNPq e uma de FAPERGS. Então, mais 2 bolsas que a gente consegue, mais um projeto de pesquisa que vai, então, iniciar em agosto, né, finalizamos em julho agora esse, e já vamos dar início ao outro projeto. E, nesse projeto, a Bárbara, que estava, continua, e convidamos o Tiago Hubert também, que além agora de ter incumbências extensionistas, terá também investigativas. Acho que vai ser uma coisa muito legal, né? Então, que bom, e vamos escrevendo, e vamos participando, e vamos levando a nossa educação musical adiante, ok? Muito bem, acho que já estamos num quórum excelente, que bom. Vamos, então, trazer um pouco de poesia à nossa vida, que precisamos muito, cada vez mais de poesia. Então, vou trazer aqui para vocês o nosso querido Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, ele foi uma figura importantíssima, ele tinha diversos vieses de poesia, e eu convido vocês a ler, conhecer um pouco mais do Fernando Pessoa, e ele, cada personalidade que ele, vamos dizer assim, apresentava, ele trazia um aspecto em especial dessa personalidade, né? Os chamados heteronômios. Dele, eu trouxe uma poesia que
que eu não sei se vocês conhecem, mas me chamou tanto a atenção. Desculpa, ali é não sei. Não sei quantas almas tenho. E aí talvez nós tenhamos que ter muitas almas, né, para levar adiante a nossa vida e continuar na nossa caminhada. Então, eu vou ler, vou compartilhar com vocês. Não sei quantas almas tenho, do Fernando Pessoa. Não sei quantas almas tenho. Cada momento mudei. Continuamente me estranho. Nunca me vi, nem acabei. De tanto ser, só tenho alma. Quem tem alma, não tem calma. Quem vê, é só o que vê. Quem sabe, não é quem é. Atento ao que sou e vejo, torno-me eles e não eu. Cada meu sonho ou desejo é do que nasce e não meu. Sou minha própria paisagem, assisto a minha passagem, diverso, móvel e só. Não sei sentir-me onde estou, por isso, alheio, vou lendo como páginas meu ser. O que segue, não prevendo o que passou a esquecer. Noto, à margem do que li, o que julguei que senti. Releio e digo: fui eu? Deus sabe, porque escreveu. Que lindo isso, né? Fernando Pessoa, leiam Fernando Pessoa, vale a pena. Muito lindo. Então, na verdade, eu também não sei quantas almas eu tenho, mas eu acho que muitas. Eu acho que cada alma de vocês constitui a minha própria alma, né? E eu acho que isso é muito importante para nós, essas almas que a gente tem e esse somatório, talvez, sejamos nós mesmos, né? Então, professor de música, ou vai ser um professor musicista? Acho que o Romeu vai nos explicar um pouco. E depois a gente continua com os trilhos sonoros e vamos finalizando. Então, essa parte introdutória, eu agradeço vocês, agradeço essa escuta atenta. E agora, então, eu vou parar de compartilhar aqui para que nós possamos escutar, nos deleitarmos com a fala do Romeu. Um bom trabalho, Romeu. Quem chegou agora, sejam bem-vindos e bem-vindas. Contigo, meu anjo. Tá certo, então, prof. Boa tarde a todos e a todas. Vou começar a apresentar aqui. Tá, aí, deixa eu só fechar e abrir de novo o PDF, tem que abrir depois que abre aqui. Aparecendo certinho aí? Sim, querido. Sim. Então tá certo, pessoal. Tudo bem? Como a professora falou, para quem não me conhece, eu acho que todo mundo me conhece, né? Mas eu sou o Romeu Rifati, eu sou acadêmico do curso de licenciatura da UERGS. E eu vim hoje trazer para vocês um pouquinho do meu trabalho de conclusão de curso, foi orientado pela professora Cristina Rolim Wolfenbittel. O nome do trabalho é o Professor de Música e o Professor Musicista, uma análise sobre perfis de egresso propostos pela licenciatura em Música da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Então, para contextualizar um pouquinho, eu acho primeiro importante ressaltar que, apesar de ser uma análise de documentos curriculares, né, dos PPCs, são os programas curriculares do curso, o objeto desse trabalho é o professor de música, né, o objetivo e as primeiras discussões que eu e a prof. Vinha abstendo era sobre analisar como o professor de música está representado em alguns conceitos, qual é a ideia que se tem acerca do que deva ser um professor de música. Então, a trajetória para chegar, né, nesse problema de pesquisa, ela vem da minha participação nos grupos de pesquisa da UERGS, no Grupem e do Artsied, dos quais eu faço parte desde que eu entrei na universidade, lá em 2016.
Nesse tempo todo a gente fez diversas pesquisas, né, e fora as que eu não participei diretamente, a gente sempre participou das discussões juntos, e políticas públicas e políticas educacionais sempre foram também um tema, né, bem presente nesse grupo de pesquisa, que também vão tangenciar o meu problema aqui. Então, a gente já vinha lidando com os PPCs em alguns outros momentos, eu fiz algumas pesquisas com o Guilherme, que a gente primeiro estava enfocando nos impactos do PIBID, depois nos impactos do PIBID na formação de professores aqui na UERGS. Nesse momento, a gente começou a olhar as transformações que ocorreram de um documento para o outro, né, para contextualizar um pouquinho também. O nosso curso de música, ele tinha um PPC lá em 2006, né, que foi o PPC que foi o primeiro do nosso curso, né, o PPC, antigamente era o plano de curso, e esse novo documento que saiu em 2018 agora, é o projeto pedagógico de curso, e ele é um documento que ele é como se fosse um espelho do curso, né, porque ele traz a regulamentação do curso, no sentido de que ele diz quais são os objetivos desse curso, por que ele foi criado, né, o que o egresso, né, a pessoa que vai ser formada deve saber, em que campos que ela deve atuar profissionalmente, né, o que ela vai aprender, tem as ementas de todas as disciplinas, fala sobre coisas mais técnicas também, sobre o inventário dos materiais que o curso possui, estrutura administrativa, quantas pessoas trabalham na secretaria, quais são as obrigações dos professores, dos coordenadores de curso. Então, ele traz toda a sistematização e organização do curso, esse documento, né? Eu e o Guilherme já vínhamos trazendo alguns olhares para ele, no sentido de entender diferenças entre esses dois PPCs, porque esse documento de 2006 e esse documento de 2018 apresentam diferenças bastante grandes que a gente foi percebendo. No primeiro momento, a gente foi tentar entender como as possibilidades que o PIBID trazia inserindo os licenciandos e o corpo docente da universidade na realidade escolar poderiam ter trazido experiências, né, e conhecimentos que iriam impactar na reformulação desse PPC. E juntamente a isso, eu comecei a ter um interesse por, de certa forma, até mais filosófico, por entender o que era ser um professor, né, o que era ser um professor de música. Comecei a entrar em contato com algumas teorias acerca de representação, de como se constroem as representações na sociedade. E inicialmente, o objetivo era esse, sim, de tentar entender como o professor de música é representado, né? Como se constroem representações acerca de professor de música, né? Do que deva ser um professor de música, do que deva saber um professor de música, né? De onde ele deve trabalhar. E também entrando em contato com algumas outras teorias acerca de profissionalidade. E então a gente discutindo foi estabelecendo esse recorte, né? Porque quando a gente vai pensar nessa perspectiva de entender como um objeto é representado, qual seja o professor de música, a gente pode pensar como esse objeto está representado em contextos diversos, né? No contexto dos professores que trabalham nas escolas, dos professores que trabalham com a gente na universidade, no contexto de documentos legais, no contexto acadêmico, a gente vai ter diversas perspectivas que abordam a atividade docente e o que seja ser docente de diversas formas, né? Se a gente pegar um periódico científico do campo da educação, ou da educação musical, a gente vai ver que tem diversas abordagens teóricas para dizer qual a melhor forma possível de ser professor, né, de que ocorre a educação e sobre o trabalho docente. Então, em vista dessa complexidade, né, desse campo de estudo, de entender que essa é uma temática bem complexa e que não se esgota, né, a gente começou a tentar estabelecer recortes, né, e daí se junta essa experiência que eu já tinha dentro do grupo de pesquisa, da gente tentar entender como nos PPCs da UERGS, então, estava representado esse professor, o que esses documentos diziam que esse professor deveria ser, e daí o trabalho se dá em torno disso, e também juntando com outras experiências que a gente tinha na análise de políticas públicas e de políticas educacionais, a gente foi percebendo também que esses documentos, eles enquanto discursos, né, enquanto textos, eles incorporavam discursos e dizeres do campo político-educacional, né, do âmbito legislativo. Então, aqui a ideia geral do trabalho foi entender quais são os perfis propostos por esses dois PPCs e como esses perfis dialogam também com o contexto político-educacional, de certa forma, com o contexto legislativo. Como questões de pesquisa, então, foi delineado de que forma se apresenta a noção de professor de música presente no plano de curso do curso de graduação em música e licenciatura de 2006, de que forma se apresenta a noção de professor de música presente
no projeto pedagógico do curso de graduação em música e licenciatura de 2018, e quais as relações entre essas propostas curriculares para a formação de professores e as políticas educacionais vigentes em cada época. O objetivo geral da pesquisa, então, foi investigar as perspectivas acerca da formação de professores de música presente nos documentos curriculares acima citados, os dois PPCs, né, entender as articulações desses documentos e perspectivas com as políticas educacionais. A minha revisão de literatura eu não vou me ater muito hoje, porque eu estou tentando também ensaiar aproveitando esse momento, né, para dar uma ensaiadinha para a banca, e lá e na hora da banca a gente costuma não falar muito de artigo por artigo, né, todo o tempo da gente focar bastante nos resultados, mas de forma geral eu encontrei alguns trabalhos que faziam análises de PPCs, alguns trabalhos principalmente que, por vezes, não de cunho tão científico, no sentido de que foi feita uma análise, né, com um método referencial teórico, mas, por vezes, os professores das universidades, quando reestruturam seus PPCs, eles fazem algumas análises e publicam trabalhos falando sobre por que aquele novo documento curricular, né, se criou, e também é interessante pensar que quando tu cria outro PPC, tu cria outro curso, né, porque é esse PPC que vai para o MEC, para o MEC entender como esse curso vai funcionar e validar ele ou não. Então, tem alguns artigos nesse sentido, de falar um pouco sobre esse processo de reestruturação dos cursos ao redor do país, e principalmente pelos próprios professores da universidade, falar o que eles levaram em conta para reestruturar o PPC, por que eles reestruturaram, qual era a ideia que eles tinham, né, com esse novo documento. Alguns artigos também que tratam do campo do currículo e educação musical, onde a gente percebe uma necessidade do campo da educação musical se inteirar um pouco mais acerca das teorias do currículo, beber um pouquinho mais do campo do currículo lá da pedagogia. E, em linhas gerais, é isso. A metodologia adotada, então, foi a abordagem qualitativa, né? Minha resposta não vai ser um número, a gente está trabalhando com a ideia de entender significados que são construídos socialmente. O método foi a pesquisa documental, devido ao recorte, a gente decidiu trabalhar com esses documentos, que são os PPCs, né? Então, a análise se dá em cima de documentos, e a coleta de dados também foi a coleta desses documentos. Interessante, talvez, ressaltar aqui que o entendimento que a gente tem de documento, acerca do que seja um documento hoje, é toda espécie de material, seja ele vídeo, jornal, revista, né, um documento, no sentido mais literal da palavra, como a gente poderia falar para um PPC, qualquer material que a gente possa analisar e entender acerca de determinado contexto social, acerca de como determinado contexto pensa sobre, ou age sobre certa coisa. A técnica para análise dos dados, então, foi análise de conteúdo. Lá no meu trabalho eu trago alguns autores que trazem uma certa epistemologia dessa área das ciências humanas, né, que é a análise de conteúdo, e trabalha um pouco com os passos que o Moraes propõe, e então meu referencial teórico para pensar essa pesquisa, né, foi a abordagem de ciclo de políticas, o currículo como fetiche de Tomás Tadeu da Silva, e os textos legislativos também dessa época, lá desde a LDB até hoje, que vem embasando a construção dos cursos de licenciatura no Brasil. A abordagem de ciclo de políticas, eu trabalhei com ela a partir ela é composta de 5 contextos, né, da influência do texto político, da prática, dos efeitos da estratégia política. Aqui eu trabalhei principalmente a partir da ideia de texto político, né, de como um texto político incorpora alguns discursos, como um texto pode ser texto ou pode ser discurso, de acordo com a perspectiva que o Ball traz a partir de Barthes, e com a ideia de um texto que ele pode ser um texto mais prescritivo, no sentido de ser um texto que não deixa muita limitação para práticas múltiplas, né, ou como ele pode ser um texto também que é aberto a leituras diversas, né. O conceito de currículo que eu trago é o currículo como fetiche. É importante ressaltar aqui que o currículo como fetiche de Tomás Tadeu da Silva não é utilizado tanto como conceito analítico, no sentido de olhar para o meu objeto e descrever ele, mas sim como um conceito mais no sentido de multiplicar esse objeto, de a partir das análises que foram feitas, propor utopias e outras formas de pensar esse objeto também. Outro referencial teórico que foi utilizado, então, são as legislações dessa época. Pensando mais no PPC de 2006, eu tentei fazer uma análise, entender e trazer para a discussão a lei, o parecer CNS-CP
09 de 2001 e a resolução número 1 de 2002. Esse parecer, ele vem explicando o contexto da construção dessa resolução de 2002 e propondo ela, e ela então é homologada lá em 2002, e ela institui diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação básica em nível superior, curso de licenciatura de graduação plena, e traga uma pincelada também sobre os parâmetros nacionais curriculares nacionais de 97, 98 e 99. Antes da gente ter a BNCC, a gente não tinha a gente tinha, na verdade, esse documento, né? Esse documento surge para, como não é uma lei, né, como era a BNCC, mas ele é um documento que previa auxiliar os professores na educação básica, para eles terem uma noção de o que ensinar, né, quais eram os conteúdos que eram mais adequados à realidade da educação básica. E ele traz algumas discussões interessantes também sobre o papel do professor de artes, que era o proposto na época na escola. Outro arcabouço, então, de leis que foi analisado, daí pensando mais para tentar entender um pouquinho o PPC de 2018 e a forma que ele é construído, foi a Lei 11.769 de 2008, o parecer CNE-SEB número 12 de 2013, e a resolução CNE-SEB número 2 de 2016. É importante ressaltar, assim, que eu achei interessante olhar para esses pareceres e não diretamente só para as resoluções, porque o parecer, ele sempre traz a construção histórica da lei, ele traz quais foram as pessoas que participaram, ele é um texto quase como explicativo do porquê está sendo proposta aquela resolução, assim, quais foram as pessoas que participaram das discussões para a construção daquela lei, o que foi levado em conta, o que não foi levado, né? Então, ele traz uma contextualização social e histórica maior, assim, do que a resolução, o que permite também, naquele sentido, né, uma análise mais aberta e mais interpretativa do que a resolução, que por vezes é totalmente prescritiva, né? Em 2015, então, e isso é um motor assim, muito forte para a reestruturação do PPC da UERGS, sai a resolução número 2 de 2015, que define as diretrizes curriculares nacional para a formação em nível superior, cursos de licenciatura, curso de formação pedagógica para graduados e curso de segunda licenciatura e para formação continuada. Essa resolução, então, ela vem substituir a resolução lá de 2002 e propor novas diretrizes para a construção dos cursos de licenciatura, né? Que vai impactar diretamente na reestruturação do nosso PPC aqui de 2018, que vem a atender essa lei. Aqui tem um ponto interessante para discussão, que é agora, que daí eu vou deixar para no final, talvez se sobrar um tempinho para a gente debater um pouco disso, que é que em 2019 saem novas diretrizes substituindo essa de 2015. Né? Então, partindo agora para o meu resultado de análise de dados, olha, eu nunca consegui apresentar isso tão rápido, vai ter bastante tempo. O plano de curso de 2006, então, ele está centrado na ideia, em contraponto ao de 2018, que traz a ideia de um professor de música. O plano de curso de 2006, ele traz a ideia de um professor artista. Daí, agora, começando a trazer alguns paralelos com aquela legislação apresentada, né? O que a gente tinha da LDB de 96 era a ideia do ensino de artes ainda na escola, né? E quando sai esse plano de curso de 2006, a ideia que se tem, quando tu vai fazer um concurso ou quando tu vai trabalhar na escola da educação básica, é que tu vai ensinar os 4 componentes curriculares, os 4 componentes da arte, os 4 conteúdos, as 4 linguagens agora. Tendo em vista isso, um curso de licenciatura, o curso de licenciatura é previsto que ele tenha que, quando ele é criado, qualquer curso de graduação a nível superior, né, ele tem que prever um local para o seu egresso trabalhar, né. O engenheiro vai ser engenheiro, né, quem faz medicina vai trabalhar como médico, quem faz direito tem os seus campos, né, delegado, advogado, promotor, e o professor normalmente vai trabalhar na escola, né, só que nas outras áreas, talvez licenciatura em matemática, licenciatura em ciências, isso se dá de forma mais óbvia, a gente poderia dizer, mas no campo da arte a gente vivia um nimbus, não sei se a gente poderia dizer, mas a gente vivia um ambiente no qual o professor que era formado em licenciatura em música, ele não tinha um campo correspondente na escola como professor de música, né? Tinha lá o professor de artes, e o professor de música não se sentia preparado e não se sente ainda para trabalhar esses 4 componentes, né? Então, a escola, ela não tinha como seu único ambiente previsto para o egresso trabalhar, né? Então, o PPC de 2006, ele está orientado nessa ideia de professor artista, que é alguém que vai aprender arte, que vai aprender música, né, que vai aprender a técnica de um instrumento específico, né, vai ter uma formação quase que bacharel em violão, em piano, se a gente for pensar na estrutura curricular do nosso curso em 2006, né, que a gente previa 7 semestres de um estudo de um instrumento, harmonia, forma e análise, e algumas cadeiras pedagógicas isoladas disso, né, psicologia da educação, sociologia da educação,
que eram disciplinas que vinham a tentar dar para a gente uma carga de conhecimentos dentro do campo da pedagogia. A gente não tinha ainda a educação musical aparecendo como um campo epistemológico, né, que ia dizer para a gente que a gente ia aprender a tratar das relações entre as pessoas e as músicas, mas que a gente ia aprender música e a gente ia aprender arte. Tendo em vista, então, essa não existência, né, de um campo específico dentro da educação básica também para um professor de música, o plano de curso ele previa que esse professor ele poderia atuar na educação básica, ele teria os elementos necessários para trabalhar nesse ambiente, mas ele teria um direcionamento para se inserir. Isso tinha muito a ver com a ideia que se tinha na época de um sujeito que ele ia ser capaz de lidar com o excesso de informação, juntar ela, transformar conhecimento e exercer uma atividade sobre a realidade na qual ele estava inserida, né? De que esse professor ele ia saber arte, ele ia saber música, ele ia saber pedagogia, ele poderia trabalhar em um projeto social, ele poderia trabalhar em uma ONG, ele poderia trabalhar em um conservatório, ele poderia ser professor particular de violão, de sax, de piano, enfim, qual fosse o instrumento que ele decidisse ter uma habilitação, né? Porque a gente, apesar de ser licenciatura lá em 2006, a gente é habilitado em violão, por exemplo, que é uma característica do bacharel. E ela previa, então, essa gama mais vasta, assim, de atuação para esse profissional, e previa que ele fosse desenvolver essa habilidade, assim, de juntar esses conhecimentos da pedagogia e da música, da musicologia, da técnica musical, para se inserir em ambientes. Ele tinha essa perspectiva de que a arte e a educação são coisas que transformam os ambientes, então, como artista, eu poderia me inserir como um artista no sentido de trabalhar com a construção de objeto estético e transformar e melhorar uma realidade social, assim como professor, trabalhando em ambientes de ensino de música, e trazia um pouco dessa noção também de que a arte por si só é transformadora, né? De que logo eu vou me inserir num contexto, eu vou ensinar música, e o fato de ensinar música vai melhorar a vida das pessoas. A gente sabe que tem diversas críticas a isso, que isso é uma visão romântica, e daí começa um pouco da discussão com o fetiche, lá trazido por Tomás da Silva. Eu acredito que, apesar desse caráter romantizado, isso não é uma coisa que ainda existe, né? A música pode, sim, melhorar a vida das pessoas. Eu acho que isso é algo que o PPC, ao trazer uma noção de arte e de educação como transcendentais, né? A arte como transcendendo o seu próprio campo para virar a educação, e a educação como transcendendo o seu próprio campo para virar arte, né? E essas duas atividades, como atividades que têm como fim, como objetivo principal, a melhoria do contexto social, de regulação de desigualdade social, eu acho que isso é uma coisa que é possível, né? Isso eu acho que é um fetiche que seria legal até se a gente pudesse, né? Desligado um pouco dessa noção romântica, trabalhar isso de forma objetiva e pensar em estar sempre como melhorando os ambientes pelos quais a gente passa com a arte, com a educação. Mas, então, salta, né, nessa conexão entre o contexto político e educacional e o plano de curso de 2006, essa não existência de um local específico para o exercício da atividade do egresso do nosso curso, que possibilita essa perspectiva mais ampla, né, acerca da formação do egresso, e essa ideia de que ele tem que, em palavras talvez não tão técnicas, se virar para se inserir em contextos com os conhecimentos que ele tem na universidade, que são a pedagogia e que são a musicologia. Em 2018, a gente tem outro panorama político, né? A gente tem a Lei 11.769, a gente tem a Resolução número 2 de 2016, e a gente tem um arcabouço legislativo para dizer que a gente precisa da construção de concursos públicos para professor de música, né? Que a escola é um local de inserção profissional. A gente tem a ideia de que a licenciatura, né? A gente poderia ter a ideia lá em 2006 de que o licenciado ele vai ser um professor, mas não necessariamente da educação básica. Ele pode ser um professor de violão em outros lugares, né? Em 2018, a gente passa a ter reforçado a noção de que a licenciatura é para formar professores para a educação básica, e isso em lei também. Não é para formar um professor de violão para a escola particular, né? E daí a gente começa a ter o bacharel indo trabalhar no conservatório, o professor licenciado em música indo trabalhar na escola, e a gente começa a ter esse espaço delimitado na educação básica para o professor de música, né? Apesar da gente ter dado uns passos atrás agora, o projeto pedagógico de 2018 ele é construído nessa perspectiva. Então, em contraponto a um professor musicista ou um professor artista, que era a noção de egresso e o perfil tratado em 2006, esse projeto pedagógico de 2008 vai tratar de um professor de música, um professor que ele não deve saber ser artista e saber um pouco de pedagogia para transmitir o que ele sabe, a técnica que ele tem, mas um professor de música que deve estar apto a entender o contexto da educação básica e construir conhecimento com os alunos da educação básica a partir daquele contexto.
O PPC de 2006 lá, eu vou fazendo esse contraponto, assim, apesar de a gente estar aqui enfocando mais de 2018 agora, porque a análise foi feita com um contraponto ao outro, né? O PPC de 2006, ele traz essa noção de que... Desculpa. Travei, desculpa. O PPC de 2018, então... Tudo bem? Obrigado nessa... Tá bom. Eu perdi o fio da meada. O PPC de 2018 está concentrado nessa ideia, então, de que o professor vai trabalhar na escola. Lembrei agora. E o PPC de 2006, então, tu repara no próprio texto dele que ele não cita muito as leis do campo educacional. Por exemplo, aquela resolução de 2002 que traz como devem ser os planos de curso, né? Porque quando ela institui as diretrizes para a formação de licenciatura, ela diz, inclusive, qual deve ser a estrutura de um PPC, quais devem ser os capítulos, o que ele deve levar em conta, qual deve ser o conceito que vai nortear a construção daquele PPC. Lá para 2006, aquela lei de 2002 dizia que a gente tinha que ter a noção de competência e que a partir da noção de competência a gente ia definir a profissão docente como uma atividade profissional, né? Em contraponto a uma ideia que se tinha no século XX da atividade docente no senso comum, né? Não necessariamente no ambiente acadêmico, que isso já vinha se transformando ao longo de muito tempo, mas a ideia de que a atividade do educador era uma atividade romantizada, uma atividade que se dava pelo amor, que daí pelo amor ele ensinar o que ele sabia. Então, aquela legislação de 2002 vinha tentando romper com isso, trazendo a ideia de que não, a atividade docente é uma atividade intencional e metódica, no sentido de que ela tem uma intenção e ela tem métodos, né? Ela tem um campo científico em volta dela, que diz como ela deve acontecer ou quais são as melhores formas dela acontecer para que ela atinja seus objetivos. Em 2006, tu não vê essa discussão dentro do BPC. Existem competências específicas que o professor deve desenvolver na licenciatura. Tu não vê essas competências aparecendo lá no PPC de 2006. E isso se dá em conta de que o curso realmente ele não tinha como, naquela época, se direcionar totalmente para a educação básica. E ele visava formar um profissional, né, um egresso, que fosse conseguir trabalhar onde tivesse espaço para ele, né, onde ele encontrasse esse espaço. O projeto pedagógico de 2018, não, ele já tem um diálogo bem direto com as políticas educacionais, né? Toda a legislação que vem agora no século XXI, acerca da inclusão de pautas indígenas, acerca do estudo de comunidade, de questões étnico-raciais, a legislação acerca da educação especial, o fato dos professores terem que ser preparados para trabalhar com outras modalidades de ensino, como o EJA também, além da educação especial, por exemplo. Tudo isso é incorporado lá no texto do projeto pedagógico de 2018, que passa, então, a enxergar, a partir desse espaço aberto pela 11.769 e pela resolução de 2016, um espaço na educação básica para esse profissional atuar, e passa também a incorporar essa ideia, que já era com força de lei desde 2002, né, e que continua em 2018, de que o professor ele deve ter conhecimentos que possibilitem para ele trabalhar nesse contexto da educação básica. Apesar da legislação de 2015 não trazer a noção de competência, ela também traz a noção de que o professor ele deve conhecer de pedagogia, ele deve ser um pesquisador, ele deve entender o contexto no qual ele vai trabalhar, e ele deve aprender conteúdos que não são os conteúdos necessários a um bacharel ou a um técnico, mas os conteúdos que ele vai conseguir trabalhar na escola, os conteúdos condizentes com a realidade da educação básica. E aí a gente entra em outra discussão muito interessante, que é a inserção da educação musical como epistemologia do professor de música. Por que é interessante a gente debater epistemologia, educação musical, musicologia e pedagogia quando a gente fala de formação, né, conhecimento, talvez com um termo um pouco menos técnico. É interessante a gente pensar que tudo que a gente faz, a gente aprendeu a fazer, né? Nós somos seres sociais, né? A gente aprende a agir de determinada forma. E a gente aprende, quando a gente aprende uma coisa, ela vira conhecimento, né, consciente ou não. E a ciência, ela é isso, né? Ela vai embasar uma profissão com conhecimento. Então, quando eu vou atuar e vou ter práticas exercidas a partir da noção da musicologia, com uma pedagogia que ela é subjacente, que ela é secundária, eu vou ter a noção de que eu aprendo musicologia, que eu aprendo técnica musical, e daí eu tenho elementos da pedagogia que eu vou me instrumentalizar para ensinar aquilo que eu sei. Quando a gente desloca essa epistemologia para a educação musical, que é um campo que não trata necessariamente do meu aprendizado, mas como se dão os aprendizados em música, né? Como se dão as relações com a música das pessoas, da sociedade, das crianças, dos adultos, da escola, né? Eu começo a estudar essas relações, e não necessariamente a música.
E daí eu vou ter uma preparação maior para lidar com a contextualização do conhecimento numa realidade específica, qual seja a realidade da escola. Nesse sentido, a gente tinha algumas coisas no PPC de 2006, como a pedagogia como transversal à musicologia, né? Então, eu vou estar lá numa aula de violão, estou aprendendo técnica, estou aprendendo isso, em algum momento a gente para a aula e pensa, como é que a gente poderia ensinar isso para os nossos alunos? Isso é uma perspectiva que vê a pedagogia servindo a musicologia. Outra coisa é eu ter uma aula pensando, começando a aula já, pensando o que se estuda na escola, pensando qual é a realidade dos meus alunos. Tu direcionar o teu estudo a partir de uma pesquisa do contexto escolar, ou de outros contextos de ensino-aprendizagem de música, né? Então, daí tu pode começar a pensar não só o como ensinar o que tu sabe, mas o que é importante ensinar, o que cabe ensinar, como aquelas pessoas, e daí a gente começa a pensar em teorias, né, da psicologia da educação musical, como as pessoas assimilam conhecimento, né, sociologia da educação musical, né, como a música é socialmente construída, né, como as pessoas se relacionam com o valor social da música. Então, a gente tem todo esse deslocamento epistemológico, que vai ser um deslocamento do campo de conhecimento principal que a gente vai estudar para orientar a nossa prática. O fetiche da arte, o que é arte, por que ensinar música? E daí aqui entra outra vez a questão do conceito de fetiche para construir utopias, para pensar o que é e por que ensinar música, né? Eu acho que uma discussão importante para a gente, apesar do... Aqui a gente já tem uma noção dos dois perfis de professor de música, né? Eu não acho que um seja melhor que o outro. Eu acho que a gente pode ter críticas para efetuar os dois. Talvez algumas mais duras, ou de 2006, pelo ambiente acadêmico, pelo momento acadêmico que a gente vem hoje, que critica fortemente essas noções mais romantizadas acerca de arte, acerca da docência. Mas eu acho que a gente não pode esquecer que, apesar de que a arte e a música não fazem isso sozinhas, a gente não pode, por isso, querer virar um professor de técnica, né? Esquecer que a gente pode, sim, construir essas pontes, né, de transformação social, de melhoria, através da música. Então, eu fico pensando no valor eu acho que a gente tem que ter claro para a gente, né, qual é o valor, não esquecer qual é o valor que a música tem para a gente. Né, principalmente enquanto educadores musicais, eu acho que quando a gente entra numa faculdade de música, a gente terminou a faculdade, é porque a gente realmente gosta muito de música, assim, né? E eu acho que sim, a gente gosta mais de música do que as outras pessoas, nesse caso, né? E a música, ela tem uma importância para além da subsistência, então, na nossa vida. Porque se fosse só subsistência, também a gente faria outro curso que pagasse mais, né? Então, eu acho que é importante a gente ter isso em mente sempre, qual é o valor que a música tem pra gente, por que que eu gosto de escutar música, por que que eu gosto de fazer música, por que que eu acho importante a música. A gente construir isso de forma clara pra gente, para que a gente possa ensinar isso para as outras pessoas, né? Porque na escola eu creio que o mais importante não seja a técnica musical, mas seja construir olhares para a música com as crianças, com as pessoas, né? Construir um ambiente em que a música seja entendida na sociedade como importante, né? Em que a arte seja entendida como um pilar de importância na vivência, na convivência social, na convivência consigo mesmo, né? Porque é esse o valor que ela tem para mim, assim, de eu me transformar, de eu me relacionar comigo mesmo, de eu me relacionar com os outros. Não só no sentido de fazer uma amizade e tocando, né? Mas no sentido de tu realmente, às vezes, prestar atenção numa letra e se mudar a perspectiva que tu tem, né? Tu entra em contato com histórias quando tu entra com a música. Fora o sentido, fora o extra sentido, né? Aquela sensação que tu consegue atingir escutando a música, que alguns autores podem chamar de experiência estética. E eu acho que isso seria uma das coisas mais importantes para a gente pensar quando a gente pensa em educação musical. Concluindo, então, os documentos apresentam perfis de egressos distintos, sendo de 2006 centrado numa noção ampla de sujeito apto a se adaptar a uma realidade diversa do mercado de trabalho, com enfoque na educação básica, e sendo de 2018 esse sujeito que tem um mercado de trabalho específico, né? E eu acho que as coisas elas não estão desconectadas também. Isso tem a ver com a assimilação que a gente faz das discussões que a gente tinha no início do nosso século agora, acerca da dificuldade de lidar com informação e conhecimento. Então a gente entendeu que também não dá para abraçar o mundo e abraçar todas as teorias e ir articulando elas para se inserir em qualquer espaço. Às vezes uma formação mais intencional e metódica, como era trazido por alguns documentos, seja mais interessante para que a gente tenha um preparo melhor para lidar na educação básica. A gente percebe que o curso buscou embasar-se, integrar-se nas e às políticas educacionais,
no sentido de que, enquanto em 2006, por todo aquele contexto aberto, que a gente pode chamar assim, que a gente tinha para formação em música na graduação, a gente tinha lá a incorporação, apesar de não ter, né, toda a estrutura que a resolução de 2002 propunha, a gente tinha a incorporação de diversos discursos institucionais, a gente tinha a ideia de contribuir com o desenvolvimento regional, e por isso o curso de música e os cursos das artes estão em Montenegro, né, uma região que tem um histórico de desenvolvimento da atividade artística. Então, na busca de, bom, a Fundarte, ela não propicia uma formação a nível superior, né, uma formação profissional para quem é, né, tu é formado na Fundarte, mas tu não tem um diploma. E num lugar em que tu tem tanta gente estudando música, né, tu trazer o curso para ali, tu possibilitar para essas pessoas poder trabalhar com diploma depois. Então, ele está conectado com essa ideia de desenvolvimento regional através dos Coredes da UERGS, né? Ela está incorporando essa questão dessas políticas públicas do Estado do Rio Grande do Sul, e podemos entender a universidade aí dentro. E no PVC de 2018 a gente pode perceber, então, como a gente passa a partir do espaço e da luta, né? Porque não dá para chamar só de espaço, mas é uma luta, a Lei 11.769, né? Não saiu a lei e pronto, agora está tudo certo, a luta continuou. Então, a universidade incorpora essa luta no seu PPC, incorpora esse discurso. A gente percebe essa dificuldade na luta por estabelecer um espaço que direciona a nossa formação, né? A partir do momento que a gente desintegrou o curso de formação em educação artística, lá em Curtição em Artes, a gente tem quase 20 anos disso e a gente ainda não consegue um espaço de atuação profissional específico, né? Em vista de que hoje tem leis que substituem a Lei 11.769, em vista de que a gente tem a BNCC que não considerou esse processo que vinha em construção, e que a gente tem aquela resolução lá de 2019 agora, que institui novas diretrizes para o curso de licenciatura, e que também não leva em consideração essa história de luta. Aquela lei de 2019, ela diz que os cursos de licenciatura devem ser construídos a partir dos componentes curriculares da escola. Quando a gente fala em componente curricular, o que a gente tem lá em escola é arte. Então, o que aquela lei prevê é a construção de um curso de licenciatura em artes, e não de licenciatura em música, direcionando, inclusive, os estágios para o ensino nessa área, nessa atividade. Então, a gente percebe essa dificuldade, né, pela abertura desse espaço de forma definitiva, para que a gente consiga, para além de ter o nosso PPC, ter esse lugar lá garantido de atuação profissional quando a gente se informa. Por muito tempo, o argumento é de que não tinha profissional suficiente, ou de que não era atraente o espaço da educação básica em vista de salários, mas hoje algumas pesquisas apontam que para a maioria dos alunos, quase 80% dos alunos que entram numa licenciatura, trabalhar na educação básica é uma melhoria nas condições de vida, inclusive nas condições salariais. E a gente percebe, ao analisar os documentos oficiais, perspectivas e direcionamentos muito diversos, e por vezes contraditórios acerca da atividade docente. Daí que a gente pode falar um pouquinho da BNCC, um pouquinho dessa BNC, que é a BNCC da formação em licenciatura, que é esse documento de 2019. Mas a gente pode perceber que o espaço de luta está aí aberto também, que a gente precisa mudar, não por força de lei apenas, mas no tecido social, no senso comum, o valor que a arte tem para a vida das pessoas. Precisa desenvolver relações conscientes com ela, em nós e nos outros. E eu acho que em nós, primeiro, cada vez mais, refinar esse entendimento que a gente tem acerca da importância da arte. Bati meu recorde de apresentar rápido hoje, acho que foi até menos de 30 minutos. E era isso, pessoal, a princípio. Estou aberto a tirada de dúvidas, que eu tentei resumir bastante hoje, acho que talvez tenha resumido um pouquinho demais, então se eu não deixei alguma coisa clara, estou aberto a perguntas, não sei se vai ser depois também. Agora. Excelente. Muito obrigada, Romeu, excelente apresentação. E com certeza, o exercício da gente em sintetizar, né? Aqui a gente está com 22 pessoas. Que bom que a gente está aqui. E vamos dar um tempinho, acho que é importante, antes de assistir o professor Augusto, a gente fazer algumas perguntas, enfim, se o pessoal quer maiores detalhes de alguma coisa. Então, abrimos para esse trabalho. Quero dizer que me alegra muito que nós tenhamos um trabalho de análise envolvendo os dois planos, né, da licenciatura em música da UERGS,
porque isso nos ajuda a repensar, que nós refizemos agora em 2018, mas não quer dizer que a gente faz uma vez na vida, outra na morte, né? A gente tem que estar sempre revisando, porque a vida vai avançando e também os pensamentos vão avançando. Então, anteriormente, nós tivemos uma análise do Ranieri também, né? E agora, pegando também no Romeu, e também sabemos que o Lucas está empenhado numa análise assim, então isso é muito bom. Então, abrimos as porteiras para perguntas, comentários com vocês. Não sei se o Lucas abriu a câmera, ele quer comentar alguma coisa, Amado? Não, não foi para comentar, mas aproveito para dar os parabéns para o Romeu, né? Eu vim também para a reunião hoje muito interessado no trabalho, né? Porque na minha pesquisa do mestrado eu olho para o PPC de 2006, faço um caminho diferente do dele, né? Eu olho para a constituição do professor de música a partir da matriz de experiência de Foucault, né? Pensando nesse currículo que forma professores artistas e usando um conceito de experiência, né? Como se constitui professor de música pela experiência, olhando para as práticas, né? E aí eu fiquei pensando, né? Eu já vou ter que dar um jeito de trazer aí dar um jeito de botar na minha revisão de literatura o trabalho do Romeu, né? Porque traz tá propondo essa análise aí muito bem articulada, né? Muito bem pensada, assim, né? Nos principais pontos dos PPCs, a questão de legislação, normativas, foi muito bem nesse sentido, né? Era mais assim, deixar os parabéns mais uma vez. Que maravilha, querido. Muito obrigada. O Tiago levantou a mãozinha. Pode falar, querido. Eu vou tentar falar, vamos ver se a internet vai deixar, né? Mas, assim, dar os parabéns pro Romeu. Trabalho muito massa, assim, Romeu. Né? E tu teve um poder de síntese bem bacana mesmo, assim, deu para entender tudo, que tu não atropelou nada e ficou um tempo bacana mesmo, falando da tua apresentação, né? Mas teve dois pontos, assim, que eu fiquei na minha cabeça de coisas que... Um deles que eu talvez nunca tipo pensado, assim, por esse lado, né? Que a gente fala até nas aulas de educação musical, a gente comenta da questão dessa idealização que se tem, né, às vezes, de professor de música, e tu trouxe um ponto, assim, que é o que? Do fetiche, né, disso como um fetiche desse lugar de professor, e a própria palavra em si, sabe, eu achei muito interessante, né, tu falou que teve textos, né, que tratam dessa forma mesmo, e até eu me interessei de ir atrás desses textos, sabe, porque tu pensar, a palavra fetiche é perfeita para se pensar isso, né, porque o que é o fetiche, né, o fetiche é aquela coisa que não é que não exista, né, é tipo, que nem tu falou ali da questão da música, né, de muitos aspectos positivos dela, mas que são vistos dessa forma meio fetichista, né, tipo, ela tem esses aspectos, só que o problema é tu achar que isso é uma coisa que vai acontecer de uma forma mágica, que tu fez música e a pessoa vai sentir um negócio e vai acontecer aquilo, né? Então, eu achei muito interessante, né, e quero te dar, e tu viu isso dentro dos próprios PPCs, né, que se tinha antigamente essa, né, e daí talvez venha uma explicação. Eu lembro que o Rubens Mar sempre trazia muito em aulas, às vezes até num grupo de estudo que a gente tinha antes disso, né, dessa idealização que se tem, né, então a gente vê que isso é histórico, né, a própria formação dos professores meio que tinha isso, e isso vai se transformando, e para sair disso, né, sair da cultura, isso, né, da ideia, às vezes é bem mais demorado, né? Então, parabéns. E outro que eu quero dar os parabéns daí para ti é de trazer a questão da luta, né, num TCC, assim, dizer que, cara, essa coisa política e tudo que tem, né, ela é uma luta, então tem que se continuar essa luta ela tem que ser continuada e ela tem que ser defendida politicamente, né, e no espectro bem amplo, assim, de política, né, de ir, por exemplo, quem a galera já está falando aí de audiências públicas e coisa e tal, mas no político no sentido de espaço público, né, da gente defender em todos os lugares que a gente está, né, a gente defender essa música no currículo escolar e defender a importância disso. Então,
muito bacana, cara. Parabéns de novo pelo teu trabalho. Show de bola, Thiago. Cara, tu que é da psicologia aí, tu vai curtir esse conceito de fetiche, velho. Ele é na verdade, essa perspectiva dessa romantização da arte é uma perspectiva que não está incluída nesse livro em específico acerca do fetiche, porque ele é um conceito que o Tomás Tadeu da Silva traz para o campo do currículo, né? Mas ele traz esse conceito lá do Freud e do Marx. É bem interessante, ele faz uma análise de como esses dois autores trabalham com esse conceito e depois traz para o campo do currículo. Mas essa perspectiva da romantização do campo da arte daí é uma coisa que é trazida mais por outros autores daí do campo da teoria de arte, né? Teoria da estética. Muito bom, excelente. Obrigada, Romeu, obrigada, Thiago. Excelente. Temos uma mãozinha do Rubens Mar e depois a gente passa, então, para a apresentação do professor Augusto. Rubens Mar, contigo, meu anjo. Bom, boa tarde. E primeiro, sempre parabéns, né, Romeu? Tá cada vez melhor, cara. Já vi algumas coisas tuas, tá bem massa mesmo. E, na verdade, eu queria aproveitar esse teu poder de síntese que o Thiago fala muito bem ali, para aproveitar até para a pesquisa que eu estou trabalhando, cara. Que era uma coisa que eu estava pensando, que algumas coisas que eu já vi. Eu queria a tua opinião em função do que tu viu. Em termos de legislação, tá? Assim, num âmbito bem geral, tá? Há melhorias? Tu acha que há mais melhorias ou há mais retrocessos, considerando o que a gente já teve e tem agora? Qual é a tua opinião, né? Posso te fazer essa pergunta? Pode, eu vou te ser... Óbvio que eu vou ser bem sincero, né? Mas, cara, eu assim, lidando principalmente com esse referencial do Bauer e do Bowie, tá? Eu acho que a gente precisa parar de pensar a política como o que está na lei, sabe? Pensar um pouquinho como Rancière, pensar um pouquinho como se pensava na Grécia. A política, ela é a ação. Tem alguns autores que definem a política como toda ação que provoca uma alteração no tecido social. Tudo que tu faz muda o que está à tua volta. Se a gente for pensar em retrocesso, acho que não. Acho que a prof talvez até possa falar melhor, que tem mais conhecimento de causa aí. Mas eu acho que a gente teve várias práticas, né, a partir da Lei 11.769, que foram a música entrando na escola de diversas formas. O gestor hoje, ele tem uma liberdade bem grande para lidar com essas coisas. Então, dependendo do lugar, da gestão, das pessoas que estão envolvidas, a educação musical está na escola de um jeito, é extracurricular, é curricular, tem atividade, tem projeto, tem prefeitura que implementa projeto social na escola e na cidade e disponibiliza para as escolas. A gente tem a construção de 6 cursos novos de licenciatura no Rio Grande do Sul a partir da Lei 11.769. Um fechou, que foi o do IPA, acho que algum outro fechou, mas eu não lembro. A gente tem uma expansão gigante, então, nos cursos de licenciatura no Brasil. A gente tem muita coisa acontecendo. Se a gente for olhar que agora tem a BNCC, que não transformou em componente curricular a música, e for olhar que tem essa nova legislação aí acerca das licenciaturas, que eu acho que é algo que ainda vai ser revisto, porque daí a coisa chega na universidade, o professor vê, olha, mas isso aqui não tem como, daí leva para debater de novo, essas coisas vão se transformando ainda. Eu acho que até independente de eleição ou não. Então, acho que se tu olhar só para o texto, daí tu pode ver um retrocesso, mas eu acho que se tu olhar para tudo que vem acontecendo, por quanto a ABEM cresceu, por quanto a gente cresce no grupo de pesquisa, por quanto as discussões são ampliadas, daí eu acho que não, daí eu acho que a coisa melhorou muito mesmo. Excelente. Excelente, Romeu. E isso é bem importante, cada vez mais eu me solidifico no entendimento que é cada vez maior e cada vez que eu leio acerca da abordagem do ciclo de políticas. Porque é isso mesmo, a gente pensa que daqui a pouco ficamos amarrados com a questão da legislação, mas a gente não se apercebe a potência que tem o movimento que a gente faz. Porque a política, ela também é vivida. E essa vivência no campo da prática e no campo da nossa atuação, né? E isso é o contexto também dos efeitos, dos resultados e da estratégia política, vai nos fazer com que isso modifique. Então, a gente não pode ficar parado nesse sentido, né? E aí, eu convido vocês com muito entusiasmo a participarem em 11 de setembro, e essa data, ela é uma data interessante, à tarde, nesse momento, às 15 horas, que nós teremos
o Jefferson Mainardes falando sobre a abordagem do ciclo de políticas e nos ajudando a entender. Então, será também uma tarde memorável que, juntamente com esses conceitos que o Romeu está nos trazendo, que nos ajudam muito a pensar a nossa área, talvez nos ajude a entender que a gente não pode ficar imobilizado, mas a gente tem que fazer essa luta, né? Quero agradecer muito a apresentação do Romeu, que foi excelente, e convido também a todos e a todas a defesa dele, e depois nós vamos divulgar isso direitinho, e com certeza isso deverá resultar um artigo, e aí depois a gente já se gruda para fazer isso aí, né, Romeu? E acho que vai ser muito importante. Muito obrigada pelas reflexões que vocês trouxeram, o Lucas, o Tiago, o Rubensmar, e os comentários aqui no chat, com muitos elogios à tua apresentação, Romeu. Que satisfação. Parabéns, muito obrigada. Obrigado, prof. Obrigado a todos. Querido. E agora, então, com muito carinho, eu chamo o meu amigo, né? Eu, quando apresentei inicialmente, disse amigo, porque é um grande amigo, professor Augusto, que bom lhe receber aqui mais uma vez no nosso grupo, e vamos hoje, com muito carinho, escutá-lo e escutar o trabalho dos trilhos sonoros, que são um exemplo de projeto social, de projeto musical, projeto de vida, né, professor Augusto? Seja muito bem-vindo. Professor Augusto, que é nosso querido colega, ele é da Universidade do Estado do Pará, né? E que é uma nossa universidade irmã, e a gente já tem trabalhado há algum tempo junto. Seja bem-vindo, querido. Bem, boa tarde, professora Cristina. É sempre um prazer muito grande para mim estar aqui, né? Já tem algum tempo que eu não tenho comparecido a algumas reuniões, e justifico isso exatamente pela atividade que nós desenvolvemos no projeto Trilhos Sonoros, embora nós ainda não estejamos reunidos de forma presencial, mas começamos agora no primeiro semestre fazer reuniões aos sábados pela manhã e pela tarde, de forma remota, e tem sido assim para mim um grande momento também de descoberta de potenciais que nós temos, né, com os alunos, enfim. E nós temos aula pela manhã e pela tarde. Daqui a pouco, às 16h30, eu vou abrir a sala para o professor Sinésio, que estará trabalhando com violino, já está há 5 meses, eu acho, conosco, e é um professor assim que tem me deixado muito feliz, né, pelo seu comprometimento com as alunas, com os alunos, com o trabalho em si. Ele veio aqui conosco, inclusive, no meio, assim, no momento que ele estava bem difícil para ele, passou 2 semanas doente, gripado, enfim, e veio aqui, tirou um domingo para vir aqui fazer a manutenção dos instrumentos, fez questão de vir aqui conosco, e tem sido, assim, uma experiência muito legal que a gente tem vivido com o Sinésio, e daqui a pouco ele está ali, né, na sala do projeto, trabalhando com violino. Então, por isso tenho me ausentado, né, de algumas reuniões aos sábados, mas fico muito feliz em estar aqui novamente, revendo todos vocês, participando com a professora Cristina. Eu costumo dizer sempre, né, que a gente até pode fazer planos, né, como diz a Bíblia, mas a palavra final vem de Deus, na verdade, né, nas nossas vidas. E, nesse sentido, o encontro com a professora Cristina, em julho de 2018, deu, literalmente, um novo norte, né, para a minha, como é que eu posso dizer, a minha vida acadêmica, né, a minha vida profissional. Eu sou muito grato por isso, a professora Cristina, exatamente por essa possibilidade de inserção no grupo e de refletir sobre questões que são muito caras para nós, são extremamente importantes, necessárias para nós, né? Então, aqui fica novamente, publicamente, o meu agradecimento à professora Cristina por, na verdade, nos aceitar no grupo, aceitar o desafio de assumir conosco algumas pesquisas, alguns trabalhos, de nos receber, assim, de forma muito afetuosa,
eu sou muito grato ao grupo também por participar aqui com vocês dessa atividade. Eu fiquei pensando em preparar um PowerPoint, né, do projeto Trilhos Sonoros, mas aí eu estou começando a chegar a algumas conclusões, que com PowerPoint eu sou péssimo, né? E aí, pensando um pouco mais, eu descobri o seguinte, que eu sou péssimo com PowerPoint e sem ele eu sou pior ainda. Aí eu fiquei na dúvida do que fazer e resolvi não fazer o PowerPoint hoje, né? Mas vou falar para vocês um pouquinho sobre trilhos sonoros. Uma questão que eu queria trazer para vocês, inicialmente quero parabenizar o Romeu pelo excelente trabalho, fiquei muito incomodado no bom sentido de participar algumas vezes, fazendo algumas interações, mas nós teremos outras oportunidades, assim, é fantástico o teu trabalho, a maneira como você apresenta, a competência com que você apresenta os assuntos. Quero te parabenizar por este trabalho. E eu estava, na verdade, pensando como eu ia apresentar o trabalho para vocês, na verdade, o trabalho de trilhos sonoros, que neste ano nós completamos 10 anos, né? Em 26 de junho de 2021, nós completamos 10 anos de início das atividades aqui no Sul, aqui na cidade de Canoas. E eu fiquei pensando em como falar para vocês sobre trilhos sonoros. A primeira questão que eu queria falar para vocês é que o projeto Trilhos Sonoros nunca pretendeu, na verdade, ser, digamos assim, representante de uma verdade a respeito da educação musical. E eu falo isso assim com muita clareza, exatamente por conta de que o que nós queremos, efetivamente, o que nós buscamos desde quando começamos o projeto, na verdade, compreender essa busca pela verdade na educação musical. Esse processo nos interessa. Esse processo, e o Romeu falou um pouquinho sobre isso, essa questão da romantização da música, do ensino da música, eu fiquei muito entusiasmado com isso, porque isso realmente me provoca, né? Eu tenho pensado bastante sobre isso. E o projeto Trilhos Sonoros, ele não surge numa perspectiva de revelar a verdade. O que ele pretende é realmente compreender o processo de estruturação de um projeto de educação musical na periferia de uma cidade. Tem um autor, provavelmente vocês conhecem, é o Bachelard. Ele diz o seguinte: a verdade, ela só adquire seu pleno sentido ao final de uma polêmica. Achei muito interessante isso. Aí, diz ele, não haveria primeira verdade. Há apenas primeiros erros. E ele diz o seguinte: os erros e as teses contraditórias estão no centro do processo de busca da verdade de um mundo melhor. Eu acho interessante isso, porque o projeto Trilhos Sonoros, quando surge, ele surge exatamente numa perspectiva de problematizar a educação musical. E eu acredito, professora Cristina, e tenho cada vez mais me convencido disso, que é fundamental uma maior problematização na educação musical. E talvez nós comecemos isso, eu, enquanto coordenador do projeto Trilhos Sonoros, de forma ainda inconsciente, lá em 2011. Começamos numa vila, na Vila Araçá, aqui na cidade de Canoas, com 11 flautas que foram trazidas por mim de Belém do Pará, numa vila, né? Numa vila aqui na cidade de Canoas, que na verdade era um grande, ainda, depósito de lixo, né? A cidade toda vem ali, deposita o lixo, daqui a pouco vem alguns caminhões da prefeitura recolher isso. Só que antes dos caminhões da prefeitura, vem crianças, vem adolescentes, vem famílias buscar alguma coisa naquele lixo ali para reutilizar, para vender, enfim. E a primeira recomendação que eu tive quando eu cheguei em Canoas era para evitar passar perto daquela vila, porque era uma vila com alto índice de criminalidade, com casos de tráfico de drogas, enfim. Então, essa foi o grande, digamos assim, problema que me apareceu, E eu resolvi exatamente aceitar esse desafio. E numa tarde de sábado, entrei nessa vila e falei com uma senhora chamada Dona Magda e conversei com ela e disse assim: olha, eu queria desenvolver um projeto social aqui com crianças e queria saber se vocês têm um espaço aqui. E lembro bem que ela disse assim: olha, tem a igreja católica aqui, Nossa Senhora do Rosário, não tem missa mais lá, a gente só abre para fazer funeral. Então, se vocês quiserem utilizar no sábado à tarde, vocês podem utilizar. E foi exatamente nesse contexto que nós começamos o projeto, com 11 crianças tocando flauta doce,
e iniciando, na verdade, o processo de educação musical. Inicialmente, envolvemos as famílias, a nossa ideia inicial era criar vínculos com as famílias, né? Quando a gente chega numa periferia, quando a gente chega numa favela, às vezes a gente traz conosco o desejo de uma transformação social, a gente quer contribuir com a mudança, mas a gente não inclui aquele grupo, aquela comunidade na discussão, na construção de ações para ela própria, na verdade. Então, a primeira ação que nós propusemos foi exatamente fazer uma apresentação ali, reunir toda a comunidade, e aí veio pai, veio mãe, veio tio, tia, e aí a gente começou a conversar. E aí tem uma questão interessante, queridos. Me permitam que, no momento que eu vou estar falando sobre o projeto Trilhos Sonoros, eu vou fazer algumas provocações também, algumas problematizações. Mas aí, quando nós chegamos ali com aquelas famílias e conversamos ali com aquelas famílias, nós percebemos o seguinte: no potencial da música, a gente diz assim, a música é muito importante para a sociedade. Mas vamos mais lá no fundo. Por que a música é importante para a sociedade? Sabe por quê? Eu percebi que o projeto Trilhos Sonoros, ele possibilitou o desvelamento, ele revelou um contexto social de extrema exclusão que nós tínhamos ali. Então, a partir da música, a partir do momento que nós reunimos ali, nós conseguimos perceber, na verdade, demandas sociais reprimidas que nós tínhamos naquele local ali, e começamos a estabelecer vínculos com aquelas famílias que pertenciam àquela comunidade. Imediatamente nós começamos a desenvolver o projeto todos os sábados, indo para lá, e daqui a pouco nós fizemos uma segunda ação que nós consideramos fundamental. Nós criamos um primeiro vínculo com a comunidade, projeto Trilhos Sonoros. Ao perceber que lá era um local de tráfico de drogas, que lá era um local de periclitação da vida, que lá era um local de vulnerabilidade social, nós, enquanto coordenação, decidimos, o projeto Trilhos Sonoros precisa continuar suas atividades aqui. Essa comunidade precisa ser assistida. A partir daí, nós, então, fizemos um segundo passo, que foi entrar em contato com o jornal Diário de Canoas. Por quê? A gente compreende que é fundamental que, na verdade, se a gente considera que a arte, que a música revela contextos de exclusão social, ela tem esse poder de revelar contextos de exclusão social, é fundamental que essa revelação, na verdade, se capilarize por toda a sociedade. É importante que nós possamos atrair os olhos da sociedade para esse local. Porque as pessoas que estão ali, elas estão invisibilizadas. Nós estamos produzindo agora um documentário de 10 anos do projeto Trilhos Sonoros, e eu pedi para o produtor fazer uma foto e fazer uma filmagem exatamente de um local onde geralmente eu ia aos sábados, que a gente vê uma igreja católica lá no centro, né, alta, né, em destaque, depois alguns prédios, e aqui embaixo, as casas de madeira, que é exatamente a Vila Araçá. Então, a minha ideia, depois de criar vínculos com a comunidade, foi efetivamente chamar a atenção da sociedade para aquela comunidade, ou seja, torná-los presentes. Boaventura Santos fala exatamente isso. Nós precisamos tornar as pessoas ausentes presentes. Aquelas pessoas que estão invisibilizadas, nós precisamos, a partir das nossas atividades, das nossas ações, dar visibilidade para isso. Aquela comunidade, muito embora os carros atravessem os trilhos, atravessem a vila ali para deixar seu lixo, mas aquele local só serve para eles para isso, para deixar o lixo lá. Aquelas pessoas estão invisibilizadas. E aí eu liguei para o Diário de Canoas e pedi, na verdade, para que eles pudessem fazer uma matéria. Não falei sobre exclusão social, obviamente, não comentei sobre isso, mas convidei para que no próximo sábado à tarde eles estivessem conosco no nosso primeiro recital do projeto Trilhos Sonoros, que foi efetivamente, ocorreu no dia 26 de junho. O Jornal Diário de Canoas esteve lá e fez uma matéria lindíssima, a primeira matéria que nós tivemos, dizendo exatamente que agora Mato Grande tinha música, né? E aí trazendo, na verdade, mostrando para toda a sociedade canoense aquele trabalho que era desenvolvido lá e, por conseguinte, aquela comunidade que estava ali.
Depois disso, depois dessa apresentação e depois dessa divulgação no Jornal Diário de Canoas, nós começamos aí a receber vários telefonemas. E se percebe um terceiro passo fundamental quando você trabalha com um projeto social. Primeiro, criação de vínculos com a comunidade. Segundo, você precisa dar visibilidade social para isso, para esse trabalho. Terceiro, criação de uma rede de parceiros e parceiras. Então, a partir do Jornal Diário de Canoas, nós tivemos várias pessoas ligando, dizendo assim, olha, eu tenho uma flauta, minha filha começou a tocar, a fazer música e desistiu, outro vinha com outro instrumento, e daqui a pouco me ligaram da Secretaria Municipal de Cultura, e disseram para nós assim, olha, nós temos aqui um edital aberto do microcrédito cultural que vai estar, na verdade, dando para as pessoas, aqueles que concorrerem, né, para os projetos, uma verba para utilizarem para os seus projetos. Você, como pessoa física, pode fazer. E aí eu escrevi o projeto Trilhos Sonoros, na época nós recebemos 2.000 e alguma coisa. Né? E aí compramos violinos, e compramos flauta doce, e compramos estante para partitura, enfim. A partir desse momento, o projeto Trilhos Sonoros começa, digamos assim, ganhar uma maior visibilidade social e as pessoas de Canoas começam a ligar, querendo se inscrever. E aí nós temos vários bairros que começaram a nos procurar para fazer parte do projeto. Então, a igrejinha Nossa Senhora do Rosário, que só fazia velório, ela não deu conta mais do projeto Trilhos Sonoros. E aí nós conseguimos uma escola daqui de Canoas, a Escola Rio Grande do Sul, que nos ofereceu 3 salas. A partir dessas 3 salas, nós tivemos efetivamente uma ampliação do projeto e o desenvolvimento de uma segunda etapa, que foi exatamente a formação de uma orquestra infanto-juvenil, a partir da inclusão de alguns instrumentos, como violino, à época trompete e teclado. Além de bateria, que nós compramos, bateria Carron, na verdade, que faz a bateria, né, e outros instrumentos lá. Então, essa foi a segunda parte do projeto Trilhos Sonoro, a segunda fase do projeto Trilhos Sonoro. Mas o interessante de tudo isso é que o projeto social que a gente desenvolve, de forma nenhuma, ele pode ficar sem essa visibilidade social. Notem que, inicialmente, o apoio da comunidade é fundamental. É fundamental porque você tem acesso àquela comunidade. Eu e minha família é testemunha disso, nós entramos por volta de meia-noite, quase 1h da manhã, nessa comunidade, onde você, por exemplo, numa vez que eu estava numa igreja, atrás da igreja, você ouviu um tiro, né? E você teve uma morte nos trilhos, nós temos um jornal que noticiou isso. Quer dizer, um local de extrema vulnerabilidade, de extrema violência, você entrar meia-noite, 1h com a sua família para deixar 2 crianças, né, é uma situação assim bem difícil. E para que isso aconteça, é fundamental, inicialmente, que a gente crie vínculos com essa comunidade. Imagine, eles precisam identificar seu carro, eles precisam identificar as pessoas que estão com você, precisam identificar, na verdade, te olhar e te enxergar como membro daquela comunidade para que você tenha acesso. Então, isso é fundamental, isso potencializou as nossas atividades nesse local. E, além disso, essa rede de parceiros, essa visibilidade e essa rede de parceiros possibilitou que nós tivéssemos uma expansão do projeto Trilhos Sonoros com a aquisição de outros instrumentos. Logo depois, nós tivemos um outro edital de cultura, que foi o PIC, o Programa de Incentivo à Cultura, com um valor bem maior para aquisição de instrumentos, e aí fomos aprovados também em primeiro lugar. Tivemos a grata satisfação de sermos aprovados em primeiro lugar, e aí compramos caixa de som, compramos teclados, uma série de outros instrumentos que nós utilizamos e ampliamos o número de vagas para outros estudantes, na verdade. A Escola Rio Grande do Sul, infelizmente, não conseguiu, digamos assim, garantir para nós as 3 salas. Então, aí nós precisávamos alugar um local para trabalhar. E aí nós reunimos com a comunidade novamente, conversamos com ela, e aí todo mundo se comprometeu. Olha, o aluguel é R$ 1.500, eu vou assumir o aluguel, né? E no final do mês, cada um dá uma parte e vamos pagar o aluguel durante 1 ano, né?
E, infelizmente, já no primeiro mês, quando a gente esperava por aquele valor, nós não tivemos. E tivemos que arcar com o aluguel em torno de 8, 9 meses, arcar com o pagamento do aluguel. No final do ano, nós entregamos novamente o prédio e aí ficamos sem local para ir. Começamos a fazer várias articulações na sociedade com a rede de parceiros. No tempo que nós estávamos sem sede, nós viemos aqui para casa, né? E a nossa casa, aqui onde eu estou agora, se tornou uma escola de música. A sala tinha trompete, a garagem tinha violinos, lá em cima tinha outro grupo instrumental, no pátio tinha outro grupo instrumental. O projeto não podia morrer, né? E lembrando, eu acho muito interessante isso, queridos, a gente pensar sobre isso, eu acho que foi o Romeu, ou a professora Cristina, que falou sobre isso, sobre essa ideia das políticas vividas. Sabe, aquela ideia que foge do papel, aquela ideia que não está no papel, aquela ideia que não é por lá. Aquilo pode até ajudar, mas é uma experiência da vivência. Eu falei hoje de manhã para as crianças do Projeto Trilhos Sonoros, que tem uma música que eu gosto muito, que diz assim, meus pais me disseram que sábios não falam muito. Ao invés de palavras, eles preferem a eloquência dos atos. Isso soa muito forte para mim. É claro que existe uma legislação feita, como diz Henri Giroux, na maioria das vezes por tecnocratas, e que muitas vezes nós estamos totalmente, digamos assim, de fora dessas políticas. Está escrito muito bem lá, mas elas não conseguem, na verdade, expandir para a sua efetividade. E aí é importante que nós, educadores musicais, sabe, estejamos na luta, nessa luta que é política. Depois eu vou chegar para vocês, vou falar um pouquinho por que a luta política. É uma luta política, não vale a pena nesse momento o discurso, é preciso que junto com o discurso nós tenhamos a prática. Então nós poderíamos ter terminado o projeto Trilhos Sonoros em 2015. Encerrado o projeto Trilhos Sonoros porque não temos local onde ficar. E aí decidimos com a minha família vir para cá, para casa. E aqui em casa, enquanto acontecia o projeto, nós ligávamos para parceiros, ligávamos para instituições, e daqui a pouco conseguimos, na verdade, reunir um grupo de pessoas, inclusive daqui do Rio Grande do Sul, do Pará, de Santa Catarina, que resolveram o seguinte: vamos sustentar o projeto Trilhos Sonoros, o aluguel do projeto Trilhos Sonoros. E aí conseguimos alugar um prédio no valor de R$1.000, e o dono do prédio disse o seguinte: olha, desses R$1.000, vocês me dão só 800, que 200 comigo, pode deixar. Então nós ficamos, eu acho que 3 ou 4 anos nessa sede, e durante o período que estávamos na sede, é importante isso, eu acho que o Romeu falou um pouquinho sobre isso. Eu tenho dito para os meus alunos, eu acho que o Glauber está aqui, o Davi está aqui, quarta-feira nós tivemos a nossa reunião de grupo, e a gente está trabalhando com metodologia qualitativa, abordagem qualitativa na pesquisa, as ciências sociais. E a gente conversava um pouquinho sobre isso, sobre o nosso papel político. Então, veja só, eu, como educador musical, eu preciso entender a minha participação política vai para além do ensino dos códigos musicais. A minha participação política vai por compreender a epistemologia, digamos assim, da educação musical, como o Romeu colocou aqui, e de um engajamento, a partir desse fundamento epistemológico, de um engajamento social. E esse engajamento social é um engajamento político. É um engajamento político. Tem um autor, o Leonardo Boff, ele diz assim, que os olhos veem a partir de onde os pés pisam. Eu gosto muito dessa frase. Sabe por quê? Porque, às vezes, os nossos olhos, como educadores musicais, não conseguem chegar efetivamente em determinados contextos sociais periféricos, exatamente porque os nossos pés epistemológicos, digamos assim, estão fincados exatamente numa educação musical tecnicista, que, muito embora Romeu não seja bacharelado, é educação musical, com um discurso humanizante, humanizador, humano, mas com uma prática que claramente mostra esse tecnicismo. E aí eu fico pensando no seguinte: quando a gente se engaja na sociedade efetivamente, quando a gente percebe essa epistemologia da educação musical que vai para além
dessa compreensão dos códigos musicais, para além desse tecnicismo, nós nos engajamos na luta dos excluídos. Nós nos engajamos na luta dos excluídos, daqueles que são excluídos, inclusive musicalmente. E isso é fundamental para nós, educadores, que entendamos, na verdade, que a música está para todo mundo. A música, ela deve ser para todo mundo. Hoje nós não conseguimos, enquanto educação musical, chegar sequer na escola. Mesmo com a lei 11.769, mesmo com a lei 13.278, eu achei interessante essa semana, numa escola, meu Deus, como é que a gente chama? A supervisora disse assim, nós não vamos poder ter música na escola, mas é o seguinte, professor, vamos supor, a gente vai fazer folhinha para as crianças. Então, o professor vai contar as folhinhas para as crianças. Vai ter que contar os clipes, assim mesmo. Vai ter que contar os clipes para colocar nas folhinhas. Então, o professor vai lá. Você está entendendo como é que funciona a visão da própria educação em relação à educação musical? E se eu me presto efetivamente para isso, queridos e queridas, você não precisa concordar comigo, a maneira como eu penso. A gente, sinceramente, a gente está fadado ao extermínio, enquanto educadores musicais. Se na educação, que já existe lei regulamentando, que já existe resolução regulamentando, nós temos dificuldades, imagine essas pessoas de contextos periféricos que não têm a possibilidade de ter um professor de música, que não tem a oportunidade de ter um educador musical lá dentro da comunidade. Então, é fundamental que nós, enquanto educadores musicais, estejamos efetivamente assumindo o nosso lugar, nosso engajamento político, nosso engajamento social a favor dessas pessoas. E o projeto Trilhos Sonoros, a partir, então, desse momento que estava nesse outro prédio, começou a articular ações junto ao poder executivo municipal e ao poder legislativo municipal também. Começamos a realizar atividades nas escolas municipais. A minha proposta inicial era que o projeto Trilhos Sonoros estivesse, a partir dos seus monitores voluntários ali, articulando ações em 5 escolas municipais. Então, esses alunos do projeto Trilhos Sonoros começaram a ir comigo para algumas escolas, violino, flauta doce, inclusive o Davi, que está aqui, chegou aí conosco, e começamos a fazer a integração das escolas a partir da música, a partir do projeto Trilhos Sonoros. Daqui a pouco, mais na frente, nós fizemos o primeiro e o segundo ensaio interinstitucional, interescolar de Canoas. Que foi isso? Nós juntamos as 5 escolas de Canoas para fazer o ensaio em um determinado local aqui. Então, mobilizamos a Secretaria de Educação, mobilizamos a Câmara dos Vereadores para a questão de ônibus, enfim, e conseguimos realizar esse ensaio. Daqui a pouco, um pouquinho, nós fizemos também o primeiro e o segundo recital interescolar de Canoas, né? Juntando várias escolas aqui da cidade, né? E nessa oportunidade nós tivemos a fala das diretoras da escola falando sobre a importância da música, da Secretaria de Educação, de um vereador que falou também, representante do prefeito, em relação ao projeto Trilhos Sonoros, e essa capilarização da música no contexto escolar, né? Depois disso, nós tivemos a oportunidade também de fazer de participar de uma plenária na Câmara dos Vereadores. O projeto Trilhos Sonoros foi chamado para uma homenagem, e eu tive a oportunidade de falar sobre a educação musical em Canoas. Então, a partir, efetivamente, do projeto Trilhos Sonoros, nós conseguimos, na verdade, recuperando a primeira ideia que nós falamos no início, a ideia do projeto Trilhos Sonoros não é de apresentar uma verdade, mas é de problematizar. A ideia do projeto Trilhos Sonoros é revelar uma realidade no que diz respeito à educação musical. E nós conseguimos, até 2019, mais precisamente, no final de 2019, realizamos, inclusive aqui em Canoas, com a participação da professora Cristina e outros professores, o primeiro encontro de educadores musicais de Canoas. Nós temos 84 escolas municipais, 40 de ensino infantil e 44 de ensino fundamental, e apenas 5 professores de educação musical.
apenas 5. E se você for observar no edital de 2014, você vai verificar que nós temos muito mais aprovados do que isso, mas que não foram chamados. Você está entendendo? Então, nós entramos com um pedido na Câmara dos Vereadores para tentar, na verdade, apresentar, esqueci o nome do termo agora que o vereador utilizou, apresentar, na verdade, para o Executivo Municipal para dar esclarecimentos a respeito dessas chamadas. Então, a ideia do projeto Trilhos Sonoros e, digamos assim, o papel social dele não é apenas aquela ideia de pegar a criança, ensinar música para a criança. Isso é importante, Isso é muito importante. Mas eu começo a pensar, professora Cristina e Romeu, agora dentro do que o Romeu falou, essa romantização das artes, eu começo a pensar quando a gente diz assim, o poder da música. E vamos pensar mais sobre isso, sobre onde está esse poder da música. E aí a gente entra numa discussão que diz respeito à autonomia da música, a música autônoma. A gente começa a pensar nesse poder, qual é o poder, qual é o limite desse poder? E aí eu começo a pensar também que a música, o poder da música está na relação que é, digamos assim, oportunizada com o outro. John Shepherd, numa palestra que eu participei na URGS, ele diz o seguinte: as pessoas fazem música para se relacionar. Ponto. Seja essa relação uma relação horizontal ou vertical com o sagrado, a música para a pessoa é para o relacionamento. Então, olha que interessante isso. Olha que interessante isso. Aí, talvez, não sei se foi o Romeu que falou sobre a questão da transcendentalidade da música. Quando a gente pensa na música transcendental, na música espiritual, na música dos deuses, na música dos céus, na música, o que a gente quiser pensar sobre, de forma metafísica, a gente pensa no seguinte: se você for recuperar, e aí eu vou usar um texto bíblico para isso, Saul, ele estava muito aflito. O texto relata que ele estava muito aflito. Muito aflito. E ele disse assim: olha, por favor, vão e me tragam o melhor músico para que possa afugentar esses espíritos, para que possa me acalmar. E aí, eles vão buscar e trazem Davi, que começa a dedilhar sua harpa, e segundo o relato bíblico, aquela depressão, aquela situação espiritual negativa que ele estava vivendo, saiu. E a gente pensa, a gente exclui efetivamente a relação que a música possibilita com esse outro. O poder da música, sim, a música tem essa autonomia, mas pense também que é importante que nós entendamos que a música, o poder da música está na relação que se estabelece com o outro. E aí, quando a gente começa a pensar sobre isso, o projeto Trilhos Sonoros, ele surge num contexto em que o objetivo dele não é salvar vidas. Não é salvar vidas. O objetivo do projeto Trilhos Sonoros é se apresentar à comunidade e, a partir do momento que ele cria vínculo com a comunidade, que ele cria vínculo com a sociedade, ele desvela, ele revela, na verdade, um contexto que precisa ser analisado, que precisa ser estudado, que precisa ser problematizado. E, assim, hoje nós estamos já com 10 anos do projeto Trilhos Sonoros, e agora, mais precisamente, nós continuamos a desenvolver atividades de forma remota, continuamos a desenvolver essas atividades de forma remota. Só um instantinho, gente, desculpa. Muito embora não estejamos de forma presencial, mas a gente continua se vendo, a gente continua fazendo música, e o projeto Trilhos Sonoros continua avançando no sentido de mostrar, de revelar para aquela criança, para aquele adolescente, o seu potencial. Então, a música revela contextos de exclusão, a música revela o potencial que nós temos, que a própria educação, muitas vezes, não permite isso. Então, seja no pátio de casa, seja no quintal de casa, seja com duas crianças, nós, educadores, precisamos usar a música para dizer para elas: vocês podem, vocês têm potencial. E talvez, olha só, talvez ela nem seja uma grande musicista no futuro, um grande músico, mas ela se conceba como um ser humano potencial, como um ser humano potente, criativo. E a música faz isso. A música faz isso, ela possibilita isso.
Eu queria finalizar com vocês mostrando uma pequena reportagem que eu participei agora do Jornal Diário de Canoas, mas que ele fala um pouquinho sobre essa trajetória do projeto Trilhos Sonoros, da minha chegada aqui até o ano, efetivamente, de 2019. Hoje nós temos uma grande dificuldade, né, que é exatamente conseguir pessoas voluntárias para fazermos as atividades. Todas as atividades que nós realizamos são extremamente voluntárias. Recentemente, nós recebemos uma verba do projeto Aldir Blanc, da Lei Aldir Blanc, na verdade, e conseguimos comprar equipamentos eletrônicos, mesa de som, enfim, outros equipamentos, e tivemos muita dificuldade de conseguir juntar as pessoas, né, para fazer de forma virtual o trabalho que nós fizemos. Ainda continua sendo o nosso grande desafio exatamente conseguir pessoas que dediquem 1 hora da sua semana, apenas 1 hora, ou até menos, 45 minutos, 50 minutos, em atividades voluntárias. E aí eu vou dizer para vocês, talvez finalizando essa parte mais informal, mas dizer para vocês o seguinte, que se a gente pensa no mundo melhor, esse mundo melhor que nós pensamos exige de nós também algumas questões, tá? Algumas posições. E dentre essas posições sociais que nós precisamos assumir, é esse compromisso voluntário com o outro. Sabe, gente, eu acho que isso é fundamental. A gente não pode ser regulado, nós não podemos ser regulados nossa atividade humana pela instituição. Tá? Pela instituição. Eu queria poder fazer parte, como professor, como aluno da UERGS, que tem bolsa para os seus estudantes. Hoje nós temos na UEPA uma dificuldade muito grande. Nós temos alguns projetos de extensão que, por exemplo, o que a gente está desenvolvendo agora não tem bolsa nenhuma. E, digamos assim, a previsão é que nós não tenhamos mesmo, daqui para frente, bolsas. E está bem difícil mesmo. Mas mesmo se tivéssemos, que bom se nós tivermos, mas quando nós não tivermos essas bolsas, sabe? Eu sei que nós precisamos de trabalho, a gente precisa estar engajado profissionalmente, talvez você até pensa isso, pode pensar assim, mas tu falas isso porque tu está trabalhando, tu ganha teu dinheiro. E você tem razão, talvez seja isso. Mas eu quero me forçar, eu quero forçar para mim mesmo, que se caso eu não estivesse trabalhando e ganhando meu salário, eu continuaria com a mesma motivação, eu quero pensar dessa forma. Sabe, motivação de dizer o seguinte, eu quero um mundo melhor, então eu preciso também fazer a minha parte. A minha parte não pode ser regulada necessariamente pela instituição. Ou seja, se é uma provocação da instituição, eu faço. Se não é, você está entendendo? Eu não faço. Ou seja, vai chegar um tempo em que talvez eu não esteja vinculado à instituição. E o meu vínculo com a instituição não é eterno. Daqui a pouco eu completo mesmo não sei quantos anos, eu saio da instituição. E aí? O que é que eu vou fazer? Você está entendendo? Então, a ideia do voluntariado, de contribuir com uma sociedade melhor, está para além do vínculo institucional. Está para muito além do que esse vínculo institucional. E é importante a gente pensar isso. E quando a gente fala em instituição, é importante, eu falo sempre sobre isso, a instituição, o prédio, efetivamente, a burocracia, ela não tem coração, não tem mente. As pessoas têm coração e mente, mas aí eu finalizo essa parte dizendo, os olhos veem de onde os pés pisam, sabe? Às vezes, essa instituição fria, burocrática, opressora, ela é incorporada por nós, ela pode ser incorporada por nós. E aí somos transformados de pessoas para a instituição. Somos pessoas aqui por fora, mas a nossa epistemologia é institucional. Sabe? E é sobre isso que a gente precisa ter cuidado. Eu queria mostrar para vocês aqui, rapidamente, para finalizar, uma reportagem. Tem um errozinho aqui, mas do Jornal Diário de Canoas, e aí eu vou explicar para vocês. Rapidamente. Eu vou ler para ser bem rápido. Liderar é caminhar junto. Já chegou aí para vocês? Se sim, me diga lá. Agora sim. Professor. Sim. Ok. Liderar é caminhar junto, é viver a luta do outro. Ele começa dizendo que eu sou doutor em música. Não sou doutor em música, sou doutor em teologia, tá? Mestre em educação. O maestro Carlos Augusto Pinheiro Souto foi chamado recentemente de militante da educação musical. Acredito que é esse o meu ideal, confirmo.
Ele trocou Belém, do Pará, por Canoas há 9 anos e não pretende voltar. Desde 2011, isso também já foi uma provocação deles. Desde 2011 está à frente do projeto Trilhos Sonoros, que atende cerca de 60 crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. Ele diz que encontrou aqui seu propósito, minha missão. Já entendo plenamente que essa é minha missão. Por meio da educação musical, promover o cuidado e proteção às nossas crianças e adolescentes. Sei do que a música é capaz, bem como sei que foi por ela que me aproximei da verdade do incondicional e da vida. E aí eles perguntam, desde quando está à frente do Trilhos Sonoros? Em outubro de 2010, fiz a seleção para o mestrado, e eu explico um pouquinho aqui da URGS, né? Além do que, naquela época, coordenávamos um trabalho com crianças e adolescentes na periferia de Belém do Pará. Foi uma decisão muito difícil, largar tudo e viver aqui, na verdade, né? Na querência amada. E aí, queridos, como foram os primeiros tempos por aqui? Inicialmente, acreditávamos que, após 2 anos de mestrado, tudo ia voltar à normalidade, com o nosso retorno para Belém. Contudo, não foi isso que aconteceu. Fomos morar no bairro Mato Grande, onde encontramos uma vila que ainda hoje é utilizada para o descarte de lixo. E aí, tudo aquilo que eu lhe falei, né? O que te mobiliza neste trabalho, neste projeto? O que me mobiliza no projeto é exatamente poder contribuir com a felicidade de criança e adolescente por meio da música. Costumo dizer que a educação musical é capaz de ressignificar a história de vida de criança e adolescente. Foi exatamente assim que aconteceu comigo. Nasci em uma família humilde de Belém, mas com muito esforço de meus pais, consegui meu primeiro instrumento, um trompete. A partir daí, minha vida tomou um rumo que eu jamais imaginei que eu fosse tomar. As histórias se repetem. Muitas famílias do projeto Trilhos Sonoros já relataram como a música mudou suas histórias de vida, né? E aí eu falo mais um pouquinho aqui, falo quantas crianças, atualmente atendemos em torno de 60 crianças, é claro que isso não é mais esse quantitativo por conta da pandemia. Quais os maiores aprendizados nessa história? Os maiores aprendizados são a constatação de que não precisamos de muito para ajudar o próximo. Às vezes condicionamos essa ajuda a condições ideais, com recursos abundantes e muitos colaboradores. Não. Temos aprendido que o pouco que temos podemos dar aos outros e multiplicar a abrangência daquilo que fazemos. Em termos práticos, quero dizer que nossa música tem sido compartilhada com outras pessoas. Mesmo em meio a tantas dificuldades, é possível reunir no pátio de casa 3, 4 crianças e dividir com elas aquilo que temos. Acredito que esse comprometimento não precisa estar vinculado a uma agenda social, institucional, mas motivada por um coração solidário e comprometido com o próximo. Na sua opinião, quais as questões mais importantes? Aí eu vou pular isso aqui por conta do tempo. E aqui, como defines a liderança e como exerce a sua? Acredito que liderar é amar, sempre. Sim, liderança, nesse sentido, não se reduz a uma ação decorrente de uma atribuição institucional. Digo isso porque a instituição e seus descaminhos não possuem coração nem cérebro. Não podem amar. Seu abarrotamento burocrático é capaz de prescindir de qualquer relação afetiva para resguardar a própria instituição. Liderar excede essa relação patrão-empregado, professor-aluno, coordenador-coordenado. Liderar é caminhar junto, é viver a luta do outro, estar junto na alegria e tristeza. Liderar, nesse sentido, é pisar no mesmo chão e viver os mesmos sonhos. Tenho procurado viver isso na prática, apesar de minha titulação acadêmica de doutor. E aí eu falo que não gosto do título, enfim. E aí, queridos, eu finalizo com vocês. Aqui. Pode compartilhar algo que lhe inspire e pode inspirar outras pessoas? Nada me inspira mais que as crianças. Trabalhar com elas é ver a vida se renovar a cada dia. É presenciar a capacidade criadora do ser humano, é entender o que significa amar. A música inspira as pessoas, mas crianças que fazem música é bem mais inspirador. A força indômita da música, junto com a pureza da criança, transcende qualquer realidade material, é arrebatador. Por isso, insisto em promover a música entre crianças. Como diz Gonzaguinha, eu fico com a pureza da resposta da criança. Por fim, o projeto Trilhos Sonoros, muito mais que uma ação de educação musical, é minha vida, minha missão. Fui chamado recentemente de militante de educação musical. Sim, acho que é isso mesmo. Esse é o meu ideal. Sei do que a música é capaz, bem como sei que foi ela que me aproximou da verdade, do incondicional da vida. Por isso, continuo acreditando que vale a pena e sempre valerá a pena. Queridos, por aqui eu termino. Sei que passei do tempo, não consigo fazer a síntese que o Romeu faz, mas, de qualquer forma, fica aqui registrada a minha fala. Muito obrigado. Que maravilha, professor Augusto. Parabéns pela sua apresentação. E realmente emocionante. Eu já aqui no final já estava me emocionando, porque acompanhei de perto também, e mais do que isso, lembrei lá em 2018, que foi um momento interessante de encontrá-lo,
E, com certeza, Deus nos aproximou para que nós pudéssemos colocar, e principalmente o Senhor pudesse mostrar para as pessoas o valor importantíssimo da música e esse trabalho. Quero lhe dizer uma coisa que eu comungo muito com o que o senhor falou, e que penso que nós tenhamos que rever também os nossos posicionamentos diante desta questão do voluntariado, ou de, principalmente, de nós nos doarmos. Penso que esse seja um momento que talvez nós possamos pensar nesse sentido. É claro que precisamos viver, precisamos de dinheiro para isso, mas o quanto eu consigo me doar também. Então, é algo para nós refletirmos, e eu me uno às suas palavras, com certeza. Parabéns, muito obrigada, e agora vamos conversar um pouquinho nesses minutinhos que restam, e acho que já tem uma mãozinha do Romeu. Querido, contigo. Boa tarde, professora. Bah, que massa. Sim, quer dizer, acho que... Bom, eu queria primeiro dizer que tu falou que é sempre uma dificuldade a gente. Eu tô longe agora, tô morando em Santa Catarina, mas quando eu puder contribuir com alguma coisa que precisar, você pode mandar uma mensagem ali no grupo. Pode pegar o meu contato por ali. Eu fiquei curioso, assim, para saber, tu falou que tu conversasse com uma senhora a primeira vez que tu foi lá, né? Queria saber como é que foi esse contato, se tu já conhecia ela quando tu foi lá, como é que foi. Eu tenho uma curiosidade também, que eu já perguntei para várias pessoas e ninguém sabe, nunca perguntei para um teólogo, né? Então ninguém nunca soube me responder direito o que um teólogo estuda. Eu sei que não tem muito a ver com o assunto, mas é uma curiosidade minha de um tempo já. E queria dizer que é uma maravilha, assim, de tu falar, e que essa perspectiva, assim, de entender o que é educação musical e o que é importante a gente aprender quando a gente vai querer ser um professor, né? Pensando nesse impacto de transformação social, é algo que eu aprendi muito escutando tu falar também nas reuniões lá na sala 5. Eu lembro uma vez que eu, ainda sem entender muito isso, reclamava que a gente tinha que estudar mais harmonia na universidade. E daí tu fez uma fala bem interessante, dizendo, mas harmonia para montar arranjo para a gente trabalhar com os nossos alunos? Ou harmonia para saber tudo de harmonia? Isso foi uma coisa que me provocou bastante. Não foi com essas palavras, né? Mas foi uma coisa que me provocou também, assim, bastante. Ser grato, assim, pelo que sempre ensina pra gente. Obrigado, Romeu. Eu vou começar pela resposta sobre a teologia. Sabe por quê? Porque há um entendimento equivocado a respeito da teologia. A teologia é um campo do saber ligado à filosofia. Se você for verificar na CAPES, na verdade, você vai verificar isso, né? Você vai verificar que ela está ligada à filosofia. Então, a teologia que eu fiz não é uma teologia... A teologia tem várias linhas também. Você pode fazer a teologia pastoral, que te prepara para ser um pastor da igreja. Você tem a teologia prática, que é uma teologia ligada exatamente às diversas demandas sociais. E você tem a teologia da cultura, né? Então, por exemplo, a minha linha de pesquisa foi exatamente teologia prática, que estuda a teologia da cultura. Só para você ter uma ideia, existe um autor, Paul Tillich, que ele fala o seguinte, que a religião é a essência de toda a cultura, e a cultura é a manifestação da religião. Então, quando eu apresentei minha dissertação de mestrado na URGS, na área de educação, eu fui recomendado por uma professora que estava na banca, a professora Laura Smith. Olha, nós temos um doutorado que trabalha exatamente com essa ideia de espiritualidade a partir da música na Este. E aí eu submeti, fiz a prova lá, não ia fazer porque é particular e tem um valor altíssimo, e como eu fui aprovado em terceiro lugar, eu tive bolsa, né? Consegui bolsa. Então, foi muito bom para mim fazer exatamente teologia a partir dessa perspectiva cultural, porque a gente compreende a cultura não só com aquilo que a gente vê efetivamente, mas uma relação de tudo que o homem produz na sociedade. E detalhe, uma relação dessa produção cultural com a própria religião. Não existe cultura que não seja precedida de uma religiosidade,
É isso. Então, por exemplo, quando a gente está tocando, e veja só, eu não estou falando de você cantar músicas sacras, eu estou falando de você cantar, por exemplo, uma música de Anitta, e ali está presente o que eles chamam de incondicionado. Ali está presente, na verdade, toda uma ideia de potência do ser humano, e isso revela pistas do sagrado. Então, foi isso exatamente que eu tentei estudar, que eu estudei na teologia, foi teologia prática, teologia da cultura. E o meu trabalho, na verdade, a minha tese foi sobre o projeto Trilhos Sonoros. O que eu estudo? O projeto Trilhos Sonoros, ele não é apenas um projeto social. Para mim, o projeto Trilhos Sonoros, ele é a revelação da Missio Dei. O que é Missio Dei? A revelação é a missão de Deus. Então, eu escrevi exatamente sobre essa relação do projeto Trilhos Sonoros com a revelação do sagrado. Então, por exemplo, se você for ver, o próprio Putilis, ele mostra quadros, pinturas que não tem nada a ver com o sagrado, mas que ele diz que o sagrado está presente exatamente a partir dessa potência criativa do ser humano em retratar a realidade. E aí, quando você vai estudar, inclusive, Hegel, você vê muita similaridade com esse discurso, só que um está na área da filosofia e você tem outro autor na área da teologia. Por exemplo, Putilis foi orientador da tese de doutorado de Adorno, da Escola de Frankfurt. Eu ia dizer, a Escola de Frankfurt trabalha bastante com a ideia de divinatio, né? Exatamente. Então, essa relação está muito próxima da filosofia com a teologia, e foi isso que a gente tentou trabalhar no doutorado. Uma questão interessante que você falou é sobre a Dona Magda. Não, eu não conhecia, nem ela me conhecia, né? Eu entrei na vila com o meu carro e bati na porta lá da Dona Magda e disse assim, olha, eu sou Augusto Souto, eu sou professor de música, eu queria desenvolver um trabalho com crianças aqui na comunidade. E só que a gente não tem local aqui. E ela me tratou muito bem e disse assim, olha, naquela igreja ali vocês podem fazer isso. E aí nós começamos a fazer o trabalho lá. Só aproveitando a pergunta do Romeu, aconteceu uma situação interessante que um pai de 2 alunos me chamou na casa dele e disse assim para mim, entra aqui. Umas 3, 4 semanas depois desse contato com a Dona Magda. Entra aqui, eu entrei. E aí ele ficou me olhando, deitado na rede, e disse assim, tu és de onde? Eu falei, sou de Belém do Pará. Tá fazendo o que aqui? Vim fazer um curso, e aí estou fazendo um trabalho com as crianças agora. Aí ele olhou para mim sério e disse assim, tu não sabe que homem não entra na casa de gaúcho? Aí eu disse assim, não, mas você me convidou para entrar aqui. Aí ele falou, não, pode sair. Homem não entra na casa de gaúcho. E eu tive que sair de lá. Então eu tive que conviver durante muito tempo ainda com esse olhar meio diferenciado da comunidade, até que eles se adaptassem. Mais tarde, por exemplo, para você ter uma ideia, o chefe do tráfico do local me abordou quando eu estava saindo da comunidade e perguntou o que eu estava fazendo lá. E um grupo de crianças disse assim, ele é o nosso professor de música. Eu saí de lá, continuamos a desenvolver o trabalho. Mais tarde, a filha dele veio fazer parte do projeto. Hoje estão aí também em Santa Catarina. Eu não sei se foi isso que você me perguntou, mas eu queria entender um pouquinho mais dessa inserção. Assim. Show de bola. Olha, que tarde memorável. Eu quero agradecer imensamente o Romeu, o professor Augusto e todos e todas vocês que estiveram aqui conosco, refletiram, e isso nos ajuda a avançar no nosso conhecimento. Eu quero convidar, então, vocês para o próximo sábado, né? A gente está com muitas atividades. Sábado que vem, nós teremos a pesquisa A Fundarte, o ensino de música na região do Vale do Caí, Rio Grande do Sul, que eu comentei anteriormente, com a Bárbara, o Guilherme e o Marcos Vinícius, e depois a gente vai falar um pouco para vocês conhecerem sobre o projeto de extensão que a gente está fazendo com a Comissão Gaúcha de Folclore, Colóquios sobre Pesquisa em Folclore, que serei eu, a Daniele me orientando do mestrado e a Cibele também orientando do mestrado. Então aguardem cenas dos próximos capítulos. Vamos fazer uma foto nossa para esse momento maravilhoso. Olha, professora, só uma palavra rapidamente. Eu quero até pedir desculpa para vocês, porque eu não consigo acompanhar
querido. as atividades não, acompanhar no WhatsApp. Mal saiu um trabalho lá, já tem outro, aí quando a gente vê, já tem outro com outro trabalho. Não é fácil, vocês me desculpem, mas eu não consigo alcançar vocês. Quero parabenizar a professora Cristina pela especialização, já divulguei, tá, no nosso grupo, apesar da gente tá começando também agora em agosto, se Deus quiser, der tudo certo, uma especialização em vigia, que é exatamente em educação musical decolonial. A gente está pensando exatamente em uma especialização. Já apresentamos, estamos só aguardando agora o resultado final dessa especialização, que começa em agosto. Mas eu estou comunicando, estou falando para o pessoal, né, sobre a especialização aqui, que eu tenho o prazer também de fazer parte, e também o mestrado. Nós já temos 2 alunas da UEPA, que são egressas da UEPA, fizeram especialização, que vão submeter seus projetos também para a UEPA. Fiquei muito feliz em saber recentemente que elas vão submeter, tá certo? Então, parabéns, professora Cristina. Que alegria. A senhora continua sendo uma inspiração para todos nós. Não, e vocês são muito importantes. Eu, sem vocês, não sou ninguém, com certeza. Um beijo, muito obrigada pela presença e tenham um feliz dia dos namorados, das namoradas, né? Um beijo.